Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa série Espiritismo e Libertação Animal aqui pelo MOVE. Eu sou o Roberto Caldas e hoje faremos a palestra de número 27. Lembrando a todos que o MOVE tem por objetivo facilitar o acesso de todo o movimento espírita a uma série, a um conjunto farto de recomendações, mensagens, orientações da espiritualidade amiga dentro da obra espírita que clamam, convocam a humanidade para uma urgente renovação, mudança de hábitos de consumo que todos os anos exterminam a vida de bilhões, trilhões de animais que prejudicam o meio ambiente de forma clara, o meio ambiente planetário e, por consequência, prejudicam a nós mesmos. Fica aqui então o nosso convite para que assistam, as nossas boas-vindas a você que não é espírita, que não é vegetariano, que não é vegano, mas que desperta para a urgente necessidade de reflexão sobre este tema. Fica aqui o convite para que também visitem o nosso site, o site do MOVE, lá tenham acesso aos artigos, aos cards, que são mini-artigos, ao nosso catálogo de referências espíritas, com quase 200 referências contidas na obra básica espírita, sobre o tema da ética animal espírita. São referências diretas ao ponto, elas vão direto ao ponto, como que nos colocando numa situação de necessidade urgente de estudo dessas referências e de reflexão com a consequente mudança de hábitos. Meus amigos, da obra Opinião Espírita, uma parceria do nosso querido Chico Xavier com Valdo Vieira, trazemos aqui uma frase que dá o norte, que dá o caminho para essa nossa fala de hoje. Falando do Mestre, falando de Jesus, quando de sua encarnação aqui no planeta, diz então a obra: para nascer, socorreu-se da hospitalidade dos animais. Trazendo uma outra obra, Antologia Mediúnica do Natal, no seu capítulo 44, que tem por título Os Animais ante o Natal, é uma obra do irmão X, também pelas mãos do Chico. Essa obra registra o diálogo entre dois judeus proeminentes do tempo de Cristo, comentando a dificuldade imensa da Divina Família, Maria, José e Jesus, em obter uma hospedagem, em obter um lugar onde dormir naqueles tempos ásperos de Jerusalém, em meio da Israel antiga, em meio a um censo que estava acontecendo e que movimentava todo o país. Naquele tempo não tinha Airbnb, então as coisas eram bastante mais complicadas e se houvesse um Airbnb, a cotação, meus amigos, dos hóspedes, dos hospedeiros, digamos assim, naquele tempo não seria das melhores, porque a família, Maria, José, Jesus, teve uma dificuldade imensa em conseguir um lugar para repousar naquela noite aonde o Cristo viria ao mundo. Então, esses judeus na obra, conversando, comentaram o seguinte: não fossem os anfitriões da estrebaria e talvez a Boa Nova tivesse seu aparecimento retardado. Por que eles falaram isso? Porque, não tendo onde dormir, eles acabaram ficando numa manjedoura, numa estrebaria, em meio aos animais, em meio à natureza. Então, de fato, não houvesse essa manjedoura, meus amigos, talvez a Boa Nova tivesse tido um pequeno delay, um pequeno atraso. Então fica aqui uma primeira mensagem vinda diretamente da manjedoura, que fala de hospitalidade. Caros amigos, caras amigas, há séculos o homem coloca o pé, literalmente, na porta da natureza, derrubando tudo, derrubando a ideia de fraternidade, de hospitalidade cristã. Os resultados estão aí, estão sob os nossos olhos. Só não vê quem realmente não deseja tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo desde já fazem muitos milênios. As leis divinas estão na consciência de todos, assim falou a espiritualidade a Kardec. O ser humano, meus amigos, minhas amigas, continuará
prosseguirá colocando abaixo a manjedoura e toda a mensagem sublime que parte dela. Leia-se, prosseguirá então destruindo a natureza com a sua flora, sua fauna, ricas, maravilhosamente construídas, elaboradas pelo Cristo, mediante atitudes de exploração, de extermínio, de egoísmo, falando na raiz, manifestadas nos seus hábitos de consumo, verificados até hoje, tidos por tradição, tidos por cultura. São perguntas importantes e que urgem, elas clamam por uma resposta de toda a humanidade. E clamam com urgência, porque o que estamos vendo aí é um planeta dilapidado, são vidas, animais, exterminadas aos bilhões, trilhões, se contarmos os nossos irmãos peixes. E isso traz os seus efeitos extremamente nocivos que estão aí aos olhos de todos. Estamos às portas, meus amigos, de um novo ano e uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer diferente, de mudarmos essa polaridade, de transformarmos o planeta através de nossas atitudes, de nossos exemplos. Temos uma frase atribuída a Einstein, e frases atribuídas, frases que vêm pela internet, têm uma dificuldade em si de serem confirmadas realmente as suas autorias, mas vamos usar porque ela diz respeito a isso que estamos falando, sobre fazer algo de diferente, fazer algo novo pelo planeta, pelos animais. Diz então, teria dito Einstein, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. O caminho está dado. Se continuarmos levando a efeito diariamente, cotidianamente, consumos, hábitos de consumo que estão acabando com o nosso planeta, acabando com a vida em nosso planeta, acabando com a nossa atmosfera, com a psicosfera, acabando com a oportunidade de evolução de bilhões de animais que estão na caminhada evolutiva conosco. Isso está na obra espírita. Nós já fomos espíritos animais, já tivemos que percorrer aqueles caminhos até chegarmos onde estamos hoje. Caros amigos, vamos trazer Joana de Ângeles aqui para nos ajudar listando alguns dos tantos equívocos que estamos cometendo ao longo do tempo. Está lá no nosso catálogo de referências do MOVE, a referência de número 95, é o livro Encontro com a Paz e a Saúde, obra de Divaldo Franco, pela benfeitora Joana. Ela diz o seguinte: como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia que, sem respeito à vida, ameaçam-na de extinção. Pelo abuso de alguns povos, e aqui ela lista os equívocos, pelo abuso de alguns povos, mediante a poluição da atmosfera, através de gases venenosos e metais pesados, dos mares, dos rios, dos lagos, da destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais, pela agressão ao seu meio ambiente. Então, meus amigos, estamos lendo, não é só essa mensagem, tem outras tantas, por isso eu convido de coração a todos para que nessa virada de ano procurem conhecer mais, procurem buscar de forma profunda, destemida, mais conhecimento, e um caminho para isso é o MOVE. Nós nos colocamos humildemente à disposição de todos para oferecer esse conhecimento. E lá do nosso catálogo de referências tem outras tantas mensagens da própria benfeitora Joana e de outros tantos espíritos, tantos benfeitores, tantos missionários, apóstolos da doutrina espírita, trazendo mensagens com o mesmo tom. O que a Joana trouxe aqui para nós nada mais é do que a antítese do que esta frase atribuída a Einstein nos fala. Estamos
trabalhando, estamos vivendo, estamos consumindo, estamos fazendo uso de recursos naturais, recursos espirituais também, recursos animais de uma forma lamentável já há milênios. E os resultados estão aí. Eles não são diferentes. Eles não vão mudar. Nós não entraremos no mundo de regeneração agindo, consumindo da mesma forma pela qual estamos fazendo já há milênios. Ou podemos dizer melhor, os resultados serão diferentes na intensidade. O que nós estamos fazendo, e Joana listou aqui nessa breve mensagem que trouxe, o que estamos fazendo para o planeta é agir de uma maneira semelhante, os mesmos hábitos ao longo de muito tempo, mas intensificando esses hábitos, ou seja, os resultados estão sendo mais intensos, mais fortes, estamos degradando a natureza de uma maneira cada vez mais acelerada, estamos exterminando vidas animais de uma forma cuja produtividade ela é crescente e absolutamente lamentável, porque matamos mais e mais animais em nome de necessidades altamente duvidosas, altamente discutíveis e para as quais existem milhões de outras alternativas. Então Joana bate nessa tecla de forma firme e de forma amorosa, que aliás é o tom do Move. Transmitir esses conhecimentos, provocar essa reflexão, provocar essa mudança de uma forma amorosa, fraterna, caridosa, respeitando o ritmo de mudança de cada um, mas chamando a atenção de forma muito firme para a urgência desta reflexão e dessa mudança. Então Joana menciona, estamos abusando já há milênios, agindo da mesma forma há milênios, contra povos irmãos, contra a nossa atmosfera pela emissão de gases extremamente nocivos à saúde do planeta, poluindo mares, rios, lagos, destruindo florestas, desmatando florestas para que abram-se mais espaço à pecuária, a mais extermínio de animais, enfim. Meus amigos, a agressão está aí, ela existe e nós precisamos fazer diferente para obter resultados melhores, resultados diferentes e que traduzam o bem para toda a criação divina e não somente o bem para nós, Homo sapiens. Mais Einstein e mais de sua ideia. E aqui trazendo mais algumas perguntas importantes. Por exemplo, meus amigos, com os mesmos hábitos, as mesmas atitudes de estética, por exemplo. O drama dos visons, os nossos irmãos visons, cuja pele é extraída para a confecção de casacos, com os mesmos hábitos de estética, o drama dos visons prosseguirá. Por que não consumir de forma diferente para obter resultados diferentes, que preservem a vida de milhões destes seres? Estamos falando deles para não falar de outros tantos. E recentemente, precisamos lembrar disso, ocorreu o sacrifício de cerca de 17 milhões dos nossos irmãos visons por conta da pandemia, para que não se propagasse o vírus. Com o hábito de comer carne, a Amazônia seguirá sangrando em desmatamento. Se mantivermos o hábito do consumo da carne, do consumo de derivados, de produtos derivados de animais, os efeitos seguirão sendo os mesmos. A Amazônia e outras florestas mundo afora desmatadas, com o consequente desequilíbrio do planeta. Por que não fazer diferente? Por que não reduzir de forma contundente o consumo de carne ou até mesmo abandonar esse consumo? Por que não? Com a pecuária, recursos hídricos preciosos continuarão sofrendo. Por que não mudar a nossa estrutura alimentar e contribuir dessa forma para que esse tesouro que são os recursos hídricos
se mantenham de forma equilibrada, pura, como projetado pelo Cristo quando criou o ambiente planetário para todos nós. Se fizermos mais do mesmo, os resultados não serão diferentes. Com matadouros a pleno vapor, a pleno cutelo, poderíamos dizer, o clima se deteriora rapidamente, porque uma coisa está conectada com a outra. Por que não pensar, então, efetivamente, de forma destemida, caridosa, na mudança de hábitos, para que o nosso clima, vivemos uma emergência climática, para que ele comece a melhorar, inverta a polaridade e comece a melhorar para o nosso próprio bem e para o bem de nossos filhos, netos e de nós mesmos, se aqui tivermos a oportunidade de reencarnar logo ali à frente? São perguntas, meus amigos, fortes e que precisamos nessa virada de ano. Estamos aí às portas de um ano novo, um 2021. São perguntas que precisamos levar à frente. Precisamos fazer e de forma, de novo, corajosa, sem medo das respostas, sem medo de dar o passo seguinte rumo a um mundo melhor, rumo a um mundo que estas respostas a estas perguntas nos indicarão. E são perguntas para todos nós, espíritas, não espíritas, vegetarianos, não vegetarianos, ou seja, todos, estamos todos vivendo sob o mesmo teto dessa adorável casa planetária. Meus amigos, ficou claro nesse ano de 2020 que fazer o mesmo significa obter resultados semelhantes ou mais intensos na sua insalubridade. O exercício do bem só para mim, por exemplo, falando de lazer, piora os contágios do nosso pequeno inimigo invisível, a Covid-19. É um exemplo importante de trazer, porque estamos assistindo aí tantos e tantos irmãos buscando desenfreadamente o lazer que é necessário, mas de uma forma um tanto, digamos, olhando para o próprio umbigo, ao invés de olhar para o sistema, para o todo, para todos que nos cercam. O usufruto do bem só para nós, por exemplo, comer a carne, significa mal-estar e morte para bilhões de irmãos nossos. E alimenta a roda do extermínio. Leia-se, a roda da economia, a roda da produção, a produtividade aumenta cada vez mais, quanto mais houver mercado de consumo de produtos derivados de animais. Aumenta, intensifica o giro da roda do extermínio do nosso meio ambiente. E mais uma pergunta que fica aqui. É nessa ilusória zona de conforto que desejamos permanecer em 2021 e nos anos seguintes? Correndo o risco de mais e mais pandemias, de mais e mais desastres ambientais e desastres éticos do ponto de vista da nossa relação com a criação divina? São perguntas importantíssimas e inadiáveis. E fazemos essas perguntas, meus amigos, com respeito ao ritmo de cada um. Com respeito, com a empatia e sem nenhuma violência, porque não poderíamos defender, disseminar a importância dessa causa da vida agindo sem amor ao próximo, agindo sem respeito ao próximo. Não bate, não seria coerente. Então, seguimos nessa toada, seguimos nesse ritmo. E seguindo nesse ritmo, trago aqui um exemplo breve, já encaminhando para o encerramento, de um jovem de 19 anos, morador de Paris, chamado Sacha Gnassia, que mudou, ele resolveu fazer diferente, ele resolveu tomar um rumo diferente. Ele mora em Paris e viaja regularmente à região da Borgonha, na França, para trabalhar num santuário de animais que acolhe ovelhas, vacas, abandonados e que cuida, dá uma vida digna a esses animais
mostrando então uma alternativa, claro, um exemplo lindo de fazer diferente. E meus amigos, ele faz essa viagem, ele se transformou num ativista dos direitos animais, vegano, e por seus exemplos de vida, ele acabou contaminando, aquela contaminação do bem linda, todos os seus familiares. Todos eles são veganos, à exceção da mãe que é vegetariana, mas num caminhar, todos caminhamos, num caminhar firme e forte rumo ao veganismo. Ele se transformou, ele fez diferente, ele pensou, pegou essa ideia de Einstein e resolveu fazer diferente. Seus exemplos valeram por 1000 palavras e ele então viaja com as custas do próprio bolso de Paris a Borgonha regularmente para trabalhar nesse santuário. Nós vamos disponibilizar aqui no texto da postagem o link da TV França, está em espanhol, e que traz a reportagem completa sobre a vida, sobre essa virada de vida do nosso querido Sacha Guinacia, 19 anos, morador de Paris. E essa reportagem é bacana porque traz outros exemplos em outras searas de militância, também de jovens que resolveram mudar, resolveram fazer diferente. Meus amigos, 30 de dezembro de 2020, chegamos aqui ao final do ano de 2020, chegamos vivos, chegamos aqui cheios de condições, muda de cada um, muda em relação a cada um, mas todos estamos aqui vivos, podendo fazer algo de diferente pelo planeta, pelo meio ambiente, pelos animais, pela vida, sendo colaboradores com Cristo num projeto que prevê como meta final a vida, a valorização da vida no planeta. Honremos essa chegada nossa até aqui no ano de 2020, final de 2020, lutando, refletindo, mudando hábitos, valorizando a vida, valorizando os nossos irmãos, todos os nossos irmãos animais que estão na caminhada conosco. O tempo urge, a transição planetária caminha, a Terra vai avançar rumo a um mundo novo. Falanges amorosas, caridosas estão trabalhando na espiritualidade para que isso aconteça, mas contam conosco nessa empreitada. O tempo presente de Deus, que nos é dado todo santo dia, está lá do lado da nossa cama quando acordamos de manhã. É o tempo, está ali embalado, são mais 24 horas, é mais um dia de oportunidades para que façamos diferente, para que promovamos um mundo com resultados melhores, mais amorosos, mais condizentes com o projeto do Cristo. Façamos então deste mundo um mundo hospitaleiro a toda a criação divina. Muita paz, muito bem a todos. Façamos de 2021 um ano positivo, rumo à regeneração do mundo. Feliz Ano Novo! Um grande abraço a todos. Que a vida seja abraçada com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, em todos os níveis da criação divina. Que venha 2021.